Bom dia, gente. Estamos aqui, né, mais uma manhã com a Juliana. Hoje é o último dia, eu já estou com uma gostinho assim, de saudade. Espero que vocês tenham uma manhã maravilhosa. A gente tem aprendido muito, né? Estou encantada. Obrigada por vocês que estão aqui conosco. Obrigada, Ju. Vamos lá, né? Mais uma manhã de aprendizado, né? Vamos embora. Obrigada, Ju. Vamos nessa para o nosso último dia. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a modelagem, sobre o ensino da linguagem usando a comunicação alternativa e sobre como criar essas oportunidades comunicativas. A gente também vai ver como que a gente vai conseguir montar esse sistema usando o Asterix Grid, que é um web app gratuito e de fácil acesso, que a gente consegue acessar ele através de celular, computador, tablet, tá bem? A gente vai começar falando um pouquinho sobre como que é esse ensino da comunicação alternativa. A gente sempre aprende linguagem através da modelagem. E a modelagem nada mais é do que falar e acessar o botão lá no sistema. Então, eu falo com a minha criança e aperto o botão lá no sistema. E é da mesma forma que acontece no desenvolvimento típico, a aquisição de linguagem. A gente sempre adquire a linguagem através do retorno que a criança recebe das tentativas comunicativas que ela faz. Então, a gente vai criando aproximações dessas tentativas comunicativas. Né? Assim como na fala, né? Quando a criança começa lá o balbucio, mamãe, ainda não tem a intenção de falar mamãe, e a gente modela, né? Ih, tá falando mamãe, a mamãe chegou, e a criança vai adquirindo esse vocabulário, vai recebendo, né, modelagem dessa linguagem, ela vai se apropriando desse som que ela está ouvindo. E da mesma forma vai acontecer a aquisição de linguagem através da comunicação aumentativa e alternativa, através desse retorno que o parceiro de comunicação, os cuidadores primários, terapeutas, professores, vão dar, né, esse feedback para a criança que está construindo linguagem de forma alternativa. O que é modelar? Modelar é isso que eu falei, é falar e apontar para o sistema. E aí a gente vai ensinando que cada pictograma tem um significado relativo. Né? A gente viu lá no nosso primeiro encontro que a gente tem um vocabulário simbólico abstrato gigante, né? Que é quando lá o pictograma não se assemelha com o que eu quero falar. Né? O pictograma lá do quero, Q-U-E-R-E, com uma mãozinha estendida, não se assemelha com o verbo. A gente tem aí uma abstração da linguagem grande. E aí a gente vai dando significado para esse pictograma através da tentativa comunicativa da criança, através das oportunidades que a gente vai dando para ela ao longo desse processo de estimulação. E aí ela vai aprendendo, vendo esse adulto usar, né? Ela vai aprendendo na vida real, conforme essa criança for sendo exposta à linguagem. Vou chegar um pouquinho para frente. E por que essa modelagem, né, ela é tão importante? O próximo slide ele é bem impactante, aí para amenizar o impacto dele, eu vou falar um pouquinho antes nesse primeiro. Uma criança típica, para aprender a falar, ela recebe um input de linguagem, né? Até 1 ano e meio ela recebe bastante input, essa entrada auditiva de linguagem, para depois vir a parte expressiva, a fala. E é o mesmo raciocínio para essa aquisição de linguagem por meio da comunicação alternativa, tá? Então, a criança, ela precisa, para falar CAA, usar o sistema de CAA. Ela precisa estar sempre exposta. Se a criança não vê o sistema, né, se ela usar esse sistema só em terapia, a gente vai demorar muito nesse processo de aquisição de linguagem. Eu copiei e colei exatamente o que o artigo traz sobre a aquisição de linguagem no sistema de comunicação alternativa. E aí eu vou ler bem direitinho para a gente não perder nenhuma informação. O artigo ele usou o tempo de terapia como se fosse de 30 minutos, só para fazer uma regrinha de 3 básica. E aí ele traz essa informação bem relevante, que uma criança lá do desenvolvimento típico, nessa idade que eu comentei com vocês de 18 meses, ela recebe 4.370 horas de entrada auditiva.
para que ela consiga falar lá por volta dos 12, 18 meses. Então, ela recebeu mais de 4.000 horas de estimulação, né, para conseguir que essa fala venha mais à frente. E aí, se uma criança recebe só esse input, e aí na comunicação alternativa é o auditivo e mais o visual, porque ela vai estar vendo os símbolos, só na terapia fonoaudiológica ele considerou, né, 2 vezes na semana, 30 minutos, então é 1 horinha, né, por semana, ela vai, para ter a mesma oportunidade de exposição, ela vai demorar 84 anos. Então, é muita coisa, né? Só para ter a mesma oportunidade que uma criança com desenvolvimento típico teve. Então, por isso que é bem importante o que a gente está fazendo aqui, a gente quebrar essas paredes de consultório. A comunicação alternativa, ela não é da fonoaudiologia, ela não acontece dentro de terapia, ela acontece na vida real. Então, a gente conseguir quebrar isso e tirar ela, né, para o dia a dia, a gente vivenciar, a gente fala que comunicação alternativa é vida. Botar ela no dia a dia é o que vai fazer a nossa criança realmente adquirir linguagem através das imagens, tá? E aí, como que a gente modela? Né? Você estava perguntando, e aí, o que eu faço? Né? Como é que usa? Como é que eu vou modelar? É muito simples, não tem bicho de 7 cabeças. A gente vai usar as nossas próprias palavras. Deixa eu virar aqui para não ficar na frente de vocês. A gente vai usar o sistema enquanto conversa com a criança e a gente não vai testar a nossa criança, né? Às vezes a gente tem muita... Quando a gente começa a usar, né, um comunicador, ou até mesmo quando uma criança está aprendendo a falar, a gente muitas vezes fica a gente assume um papel ali de testador, né, da criança. E aí a gente quer perguntar, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Fala o nome disso. Muitas vezes, quando eu recebo criança para avaliar, e os pais entram nessa avaliação, e aí eu quero ver um pouquinho, né, de como que é esse formato de interação dessa família com a criança, a mãe, o pai, elas sempre assumem esse papel de testador. E aí pergunta, que cor é essa? Qual é o nome disso? Fala pra tia, você consegue, mostra para ela que você sabe falar. A gente não vai testar essa criança, né? A gente já sabe que comunicar é difícil. E se eu colocar numa postura de teste, a gente já diminui, né, esse engajamento social. Então, a gente vai fazer esses combinados primeiro, né? A gente não vai, né, transformar esse momento num teste, senão a minha criança não vai querer comunicar comigo. E a gente conversou até do Gui, né, da Mônica, que ele tem uns assuntos preferidos dele para conversar. E a gente também tem. Então, a gente precisa sempre seguir a liderança da nossa criança e ver sobre o que ela gosta de conversar, quais são os momentos mais propícios para isso acontecer, para a gente ir fazendo essa aproximação prazerosa, né? Para que eu goste do meu comunicador, para que eu goste desse momento de interação. Às vezes, eu tenho adolescente que chega para mim, e aí adolescente já passou por muita intervenção, e eles não suportam, muitas das vezes, nem ver um comunicador em cima da mesa. E aí a gente começa a pensar, nossa, que aproximação foi feita, né, desse comunicador? Será que ficou aversivo? Será não, né? Ficou aversivo para esse adolescente não conseguir nem se aproximar do comunicador, né? Não tem ali, né, um engajamento social e um prazer da comunicação, tá? E a comunicação ela é bem importante que aconteça sem esse teste, sem essa repetição, tá? Então a modelagem não é pedir para a criança, fala isso, aponta aqui, não é fazer com que ela decore as figuras, eu não quero que ela decore que aquele símbolo é do vamos, aquele outro é do quero, a gente não quer fazer que ela decore isso, essa imagem, né, esse pareamento visual com esse estímulo auditivo. O que a gente quer é que ela entenda que tem um significado relativo para cada pictograma, assim como tem um significado relativo a cada palavra que eu falo. E aí a gente vai fazendo essa aproximação do significado com o símbolo usando na vida real, tá? Então, antes de tudo, a CA ela é linguagem e ela é interação. E como que a gente vai criar essas oportunidades de comunicação? A gente não quer passar mais tarefa de casa do que você já tem. Né? A gente não quer fazer isso. Então, a gente vai inserir na rotina. Então, teve uma família que falou que é melhor... Eu sempre escolho a hora da alimentação. Para mim, é mais fácil.
mas porque a família está reunida, a gente se senta para comer, acho que o manejo é mais legal. Mas teve uma família que fala que o melhor momento é a hora de dormir, porque eles têm a rotina, né, assim, de ler uma historinha e aí usam na hora de dormir. Então é muito legal que essa inserção ela seja dentro do que é possível para a família. O que a família se sente mais confortável para iniciar essa aproximação com o uso do comunicador, tá? Então a gente vai inserir nessa rotina, a gente vai criar esses movimentos mais previsíveis, para que favoreça a participação da criança. É legal a gente colocar, mesmo sendo na alta tecnologia, né, que você vai botar lá para o Gui, a gente consegue imprimir essas pranchas também. E é legal que a gente tenha tanto suporte na alta tecnologia quanto na baixa, porque a gente pode colocar no chuveiro, lá no box, e aí o momento de dar banho na criança é um momento também para propiciar ali uma interação e uma aproximação já desse sistema de comunicação. E também no momento de compartilhar a experiência, né? Como é que está o tempo lá fora? Está chovendo, e a gente pode ir lá, clima, temperatura, e mostrar que o tempo está chuvoso. A gente vai tentando. Pode falar, Graça. Isso, eu conversei também nessa idade que a gente fica Aham. para comentar sobre os alimentos, transferir um pouco distante, porque na cozinha tem os objetos, tem a fruta, tem o pão, mas coloquei mais em dar opinião, em quantidade, bota mais, comida, não quero mais. Essas coisas na prancha, colada na parede, Aham. decoração, Sim. embaixo de cada casa, do Nordeste, papel, Aham. aí eu embaixo de cada casa, coloquei o conceito de amanhã, hoje, depois, Sim. e a temperatura também. Aham. Está calor, a gente geralmente fala para prazer, Aham. e aquele tipo de alimento é o que mais cultiva. Sim. Fica exposto, né? E eu acho que esse é o nosso pulo do gato. A vida é muito corrida. E a vida de uma criança atípica é mais corrida ainda porque é lotada de terapia. Então a gente precisa sempre pensar em facilitar o uso. E uma coisa que facilita o uso é o mapeamento da casa. A gente tem lá a alta tecnologia, mas a gente imprime todas as pranchas e vai espalhando. Então, no quarto, no armário, a gente pode ter aquele vocabulário essencial que a gente conversou, mais o acessório, que aí vão ser as roupinhas que pode escolher, perto dos brinquedos, o vocabulário essencial, mais o acessório, que vão ser os brinquedos. A gente vai mapeando essa casa. Na porta, né, de saída de casa, a gente pode colocar ali a rotina da criança. Vamos para onde? Vamos para a Tia Bia hoje é dia da Tia Bia. Agora é dia de ir para tal lugar, enfim, para ficar acessível, né? Para que, de repente, até no momento que a criança queira comunicar, e o comunicador está lá no quarto, e a criança está com a mãe na sala, eu tenho uma prancha ali disponível, e é uma prancha temática. Então, na sala, a gente pode ter uma prancha de vocabulário essencial, mais os desenhos que essa criança gosta de solicitar, né, para assistir, para facilitar a vida, para que isso fique pertinho da gente. Em cada cômodo que a criança mais utiliza, você coloca os Isso, você vai colocando isso. É um mapeamento visual. Quando a gente quer aprender outro idioma e acelerar esse processo, muitas pessoas fazem um intercâmbio para ter a imersão naquele idioma, né? E é isso que a gente quer com a nossa criança, para facilitar a aprendizagem dela. É muito melhor que ela seja imersa no ambiente com pictogramas. Então, se a gente colocar, né, lá você sabe, né, lá na casa comunicativa, a gente tem pictograma em tudo que é lugar. Na cozinha tem para lavar a louça, para pedir, né? Eu sempre coloco um monte de besteira na cozinha para as crianças poderem ter acesso, biscoito, bolinho, suco. Isso está tudo mapeado para que elas tenham palavras para usar. A gente conversou muito no nosso primeiro encontro e isso é bem importante porque eu não quero que vocês tenham. Eu deixei o sistema para o último dia porque eu não quero que vocês tenham a ferramenta sem saber como usa e o porquê usar. Então, uma criança, a gente conversou muito, né, na sexta-feira passada, que tem muito para dizer, mas não tem a ferramenta, né? Então, a gente precisa dar ferramenta para que eles consigam ter palavras, terem acesso a vocabulário para usar. E aí, se a gente coloca isso tudo espalhado pela casa,
Se a escola tiver esse mapeamento, se o local que essa criança é atendida tiver um mapeamento visual, eu já vou estar promovendo essa imersão na comunicação alternativa. E aí eu vou facilitar essa aprendizagem, principalmente simbólica, né? Dos pictogramas que são simbólicos e, em sua maioria, abstratos. Tá? Agora, Ju, Oi. uma dúvida. Você tem aí dois tipos de. Você tem esse asterisco Grid, aham. e tem o Snapchat. O TD Snap da Maite, o TD Snap, Snap. Aham. sempre vem. E aí, assim, são pictogramas diferentes. São. Né? Como é que funciona para a criança, como se fosse a escola, entendeu? Sim. Essas fichas, mas Aham. todas sendo iguais às que ela usa. Sim. Não causa a mesma confusão de eu colocar no meu telefone Aham. o asterisco, mas no tablet ela tem o. O ideal é que, no mundo ideal, seria que todos esses símbolos fossem semelhantes. Isso, que eles fossem semelhantes. Mas a gente não vai acontecer. Né? A gente não vai conseguir que todas as clínicas, que todas as escolas se apropriem do mesmo sistema pictográfico, né? Nem simbólico. O mesmo sistema pictográfico. Através desse pareamento que vai fazendo, igual às vezes eu tenho criança que vai transacionar de um sistema para o outro. E aí, como que a gente faz? Eu tenho criança que quer sair, por exemplo, da Xerix Grid e ir para o TD Snap. A Xerix Grid usa o sistema pictográfico do Arasaki e o TD Snap é o Board Maker. A gente vai fazendo um pareamento visual. A gente vai mostrando para a criança, por exemplo, o botãozinho do Vamos, do Asterix Grid é esse, do TD Snap, a gente vai mostrando para ela que aqueles dois pictogramas têm o mesmo significado. Que aqueles dois símbolos têm o mesmo significado de linguagem, né? Tem o mesmo significado relativo àquele botão. Mas, realmente, o ideal seria que a gente conseguisse unificar esse sistema pictográfico, né? Mas a gente vai fazendo uma aproximação de um com o outro sistema. Mas é importante que nós, pais, vamos colocar essas pessoas em casa. Use o sistema da criança, isso. Ainda mais, e aí eu vou falar no caso da TT. A TT precisa que o plano motor seja mantido, para ela poder entender mais rápido esse funcionamento do sistema, para que ela não tenha uma sobrecarga ali cognitiva de procurar onde é que está cada botão. A gente quer que ela já decore a posição de cada botão, né? Para facilitar. Isso, exatamente. Por isso que quando vai entrando em várias páginas, os pictogramas essenciais ocupam sempre a mesma posição, para que ela não tenha um custo de procurar e facilite a comunicação. Então, é muito importante que em casa a página que esteja impressa mapeando o ambiente seja a mesma página do sistema dela. Né? Se eu quero que ela aprenda a usar o sistema dela, eu preciso que ela também tenha acesso nas pranchas impressas no mesmo formato que está lá no comunicador de alta tecnologia dela. Que seja igual. A comidinha também, de roupa também, igual a do sistema dela, dos brinquedos, da música, que seja um print, né? Um copiou, colou do próprio sistema dela. E não pistas soltas. E não pistas soltas. Não. Aí aqui mais não, solto, né? Não. A gente, eles até usa pictogramas soltos em situações específicas. Por exemplo, vou citar de novo, né, a TT. Quando ela estava aprendendo o significado da palavrinha abrir. Aí a Bia botava lá o abrir na caixinha para ela poder ter mais a imersão no pictograma, né? E começar a fazer essa relação. O que é abrir? Abrir, eu vou tirar a tampa, eu vou pegar o que tem dentro. Ela começar a entender o significado daquela ação que é tão abstrata. Mas se eu quero... E ela entendeu o significado do pictograma abrir, ponto. Mas a gente fez, então, aquela estimulação desse input, né? O receptivo, tanto visual quanto auditivo para ela. Mas para que ela use, eu preciso que esse pictograma mantenha a mesma posição lá no comunicador dela. Né? Para que ela use esse pictograma lá no comunicador dela, precisa estar na mesma posição. Né, para diminuir esse custo cognitivo da procura, de varredura, né, ali de acesso mesmo, né, de acesso com a mãozinha, né, que eu falo lá no comunicador. Tá? Então, em casa, o mesmo sistema. Na escola, provavelmente, se a escola colocar alguma coisa, provavelmente vai optar pelo sistema lá pelos pictogramas do Arasaki,
que eles têm acesso, né, gratuito. O difícil é você fazer a escola entender É, que é necessário que coloque. sim. Mesmo que eles hoje não tenham criança, ou Aham. que eles, né, mas que eles incentivem para que outras mães busquem Sim, esse meio de comunicação com a criança. sim. Sim, leva eles. Já leva pronto para a escola. É. Leva prontinho. Mostra, ó, já está aqui. Né? Mostra tudo prontinho para eles conseguirem também. Às vezes, eu acho, o professor, ele fica às vezes muito sobrecarregado, e quando a gente chega com uma demanda, eu acho que eles ficam preocupados, nossa, é mais um trabalho. E quando a gente consegue passar a mensagem que não é mais um trabalho, que a gente está facilitando ali, né, a interação com o aluno com necessidade complexa de comunicação, a gente já dá uma desmontada, sabe? Dessa armadura, assim, de não receber, de não flexibilizar a entrada do comunicador. Eu acho que vale a pena levar, né? Levar para eles poderem ter o acesso. E aí, na prática, a gente vai usar a comunicação alternativa no dia a dia. Então, a criança chegou na escola, a criança vai chegar em vários lugares, vai chegar no prédio, vai chegar na terapia, e aí, quando a gente chega, a gente fala oi. E aí já é uma oportunidade da gente modelar no sistema o cumprimento, tá? No lanche, já é outra oportunidade. Então, lá no lanche, a gente pode ter, eu não vou falar não que a gente vai fazer uma prática, mas a gente tem mais vocabulários, né, desse tema, que é o lanche. Nas brincadeiras, na hora de guardar, a gente também tem outra oportunidade de trabalhar no banho, na hora de dormir. Então, ao longo do dia, a gente vai tendo várias oportunidades de trabalhar vocabulários específicos referentes àquele momento do dia. Agora, eu já falei um pouquinho sobre isso, mas só para a gente reforçar, nomear não é suficiente. Então, quando eu nomeio garrafa, celular, copo, eu não estou estimulando essa linguagem. Né? O que vai estimular essa linguagem é a gente utilizar conversando, fazendo comentário, mostrando essas funções comunicativas, pedido, recusa, respondendo perguntas, fazendo uma leitura compartilhada. E aí, dessa forma, eu vou estimular o que a gente quer, que é a linguagem. Tanto essa linguagem receptiva, que é a compreensão, que vai ser a base, né, para esse desenvolvimento de linguagem, quanto essa linguagem expressiva, tá? Que aí vai ser o uso do sistema. Agora, na hora do lanche, eu coloquei aqui algumas sugestões, né, de vocabulário, e aí eu queria discutir com vocês. Na hora do lanche, o que vocês falam com o filho de vocês? Eu coloquei algumas opções. Quero mais, isso não, acabou, gostei. Eu uso muito eca e as crianças se divertem, que nojo. Qual o vocabulário que vocês costumam falar? Isso. Das opções de escolha. Acabou. Estou satisfeito. Aham. Aham. Se ele não quer mais. E aí, tudo que vocês falaram com a boca vai estar no comunicador. Então, filho, você está satisfeito? Acabou? Você quer mais? O que você quer? E aí você vai abrir aquele vocabulário, o acessório das comidas. Hoje tem arroz, feijão, batata e carninha. O que você quer botar no seu prato? Para ele poder escolher dentre as opções que ele tem. E aí, se ele apontar para o alimento, você vai modelar no sistema. Ah, filho, você apontou para o arroz. E aí você vai modelar lá no sistema. Tá? Você quer induzir ele a ter mais opção, porque ele pode ter condições de coisa. Uhum. A vontade dele, né? Aí a comunicação. Mas a comunicação é dele. Ele vai comunicar a vontade intrínseca dele, né? A gente não vai induzir ele a falar nada, porque a gente quer que ele tenha, lembra? Autonomia comunicativa. Você oferece, você mostra, filho. Aham.
Ele não quer o bloco. Aí ele vai dizer não. E aí, se ele empurrar, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque a gente pode até causar um condicionamento ali no uso do sistema quando a gente diz o que a nossa criança, o que a gente acha que a nossa criança quer dizer. E aí eu vou dar um exemplo rapidinho. Isso aconteceu com um adolescente que eu atendo. Ele no início, né, assim, de uso do sistema, ele tinha um assistente terapêutico que falava muito para ele: espera, espera, espera. Só que quem estava falando espera era o assistente terapêutico, não era o adolescente. Na verdade, o adolescente, pelos atos comunicativos, e aí a gente, lembra que a gente viu na matriz de comunicação, a gente vê como que a nossa criança comunica pelo corpo, né? Pelo corpo, ele estava dizendo: quero me levantar, não quero, chega, acabou. O adolescente queria comunicar isso. E como o assistente terapêutico modelava espera, 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 ele entendeu que aquele significado relativo do pictograma do espera era o que ele precisava acessar. E ele começou a usar o espera quando ele queria alguma coisa, quando ele queria se levantar. Sim, porque foi o que foi ensinado para ele. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado, porque eu não posso falar pela minha criança, né? Ele ainda, os pictogramas que estão ali, do vocabulário essencial, a gente viu que eles são abstratos. Então, o significado dele não é igual o pictograma da maçã, que a gente viu na outra aula. Maçã é um variamento visual, né, que faz. Mas o do esperar não é. Então, ele entendeu que aquele botão era o botão que ele tinha que apertar para comunicar, né, essas demandas dele. E isso é bem importante, esse comentário que você fez. Uhum. Você oferece e mostra que tem. Isso. Uhum. Então, a gente também se contraria, Uhum. Uhum. Sim. Sim, igual quando uma criança vai para a porta e pede para sair. Não está na hora de sair, mas eu vou mostrar o que ela quis me dizer. Ela quis me dizer, eu entendi que você quer sair. Eu vou modelar, mas não está na hora. Né? E aí, quando ele disser que ele não quer o brócolis, você vai mostrar, eu entendi que você não quer o brócolis, mas você não quer experimentar um pouquinho, né? Mas é importante primeiro mostrar que você entendeu o que ele está querendo te dizer. Isso. Isso. E mostrar também que você entendeu, para que ele consiga fazer essa associação do símbolo a isso aí. Que ele foi eficiente na comunicação e o que representa aquele símbolo que ele falou, aquele símbolo que ele falou não, aquele gesto que ele fez do empurrar, exatamente. Exatamente. Isso, é igual quando a criança quer lá, vai para minha porta e sacode a maçã. Eu entendi que você quer, ó, você está me pedindo para sair. Para ele conseguir fazer essa relação do gesto. Isso. E que o esforço que ele fez para usar o comunicador foi válido. Porque o que acontece muitas vezes é a criança comunica lá no comunicador e a gente nega. Então, ele acessando ali aquele sistema de comunicação, mesmo ele comunicando, ele não está sendo validado. Isso aí. Sim. E de dizer. A gente fala pela criança o tempo todo. Isso. O computador mas dele fala por ele mesmo. Isso. E a gente mostrar, né, que a gente entendeu, né? Não vai poder sair, mas eu entendi que você está querendo sair. Isso. Só que não é o momento, né? É o que a gente faz, igual botar cinto para sair no carro. A gente faz na escola, mas tem que botar o cinto de segurança, né, para poder sair do carro. Tem que sentar na cadeirinha.
ele é muito autista com deficiência intelectual. Aham. Então, para ele, esse reforço, eu estou estudando com voz, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que ele ficar mais resistente, né? Sim. Porque assim, eu tenho muito ligado, eu tenho que reforçar isso. Aham. É, porque a gente vai no automático de mãe, né? Eu quero que ele coma. Mas ele não sabe tudo isso. Sim, Então, isso. Então, e esse feedback auditivo é muito importante. Isso pode ser, porque eu falo assim, eu não falando, mas ele não sabe tudo isso. Sim, sim. E aí ele se sente visto, né? Quando a gente fala, entendi, filho. Mesmo que você depois negue, entendi, filho, mas você vai ter que comer o brócolis, né? Você reforça para ele. E aí, arrumando a mochila, outra oportunidade de comunicação. Então, mais uns vocabulários que a gente pode usar no momento que a gente estiver guardando lá o material na mochila para a nossa criança para a escola. Então, coloca, pega, guarda, olha, ajuda. E todos esses vocabulários estão lá, dentro do vocabulário essencial. Então, conforme eu vou fazendo a ação, eu vou falando e mostrando no sistema. Na hora de brincar também, aqui é uma brincadeira de Lego. Aí eu botei mais em cima, minha vez, olha, ajuda. E agora a gente vai para a parte que vocês queriam, tá? Mas eu tinha que falar isso antes, para as senhoras ficarem conscientizadas desse uso, tá? Então agora a gente vai junto lá para o Asterix Grid. Eu vou apresentar ele um pouco rapidinho. Se você já quiser pegar seu tablet, já se prepare. O Asterix Grid, ele não é um aplicativo. Então, vocês não vão encontrar ele na Play Store, na Apple Store. Ele é um web app. E aí a gente vai achar ele lá no Google, tá? Eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Ele é uma multiplataforma. Qual é a diferença principal que você acha assim, que tem de benefício, talvez, mas entre o TD Snap e o Asterix? No TD Snap, a gente tem um sistema operacional mais inteligente. E a gente tem ali qual é o nome que fala? O suporte. O suporte do TD Snap, se você tiver algum problema no TD Snap, tem o WhatsApp deles, eles respondem quase que imediatamente a esse suporte. Né? E a gente tem mais facilidades e uma quantidade maior de acesso de pictogramas ali. E até de escolher, né? Eu não gostei dessa maçã, quero uma outra maçã, então ele te dá uma biblioteca ali maior. O Asterix Grid, o que eu acho que vantajoso dele é que eu acho ele mais inclusivo. O Asterix Grid, ele é um aplicativo gratuito e quem não consegue comprar um tablet, consegue fazer ele rodar no celular. É isso que eu tô vendo. Não é. O benefício da gente. Mas para TT, mas por exemplo, para a TT tem uma dificuldade motora nesse acesso. O TD Snap, ele vai oferecer para ela um atraso nesse acesso. A gente colocou um atraso no acesso para ela, que ela precisa segurar e manter o dedinho para depois falar. Eu não tenho esses recursos, Eu não tenho esses recursos no Asterix Grid. O TD Snap traz alguns recursos a mais, que para a TT é bem importante. Porque lembra, no início, era um samba-lelê. E aí, quando a gente colocou o atraso, ela consegue pressionar e esperar para falar e depois soltar. O comando dela é pressiona e solta e depois fala. Então, tem essas questões a mais que eu acho que vale muito a pena. O Asterix Grid, eu gosto dele porque a gente consegue atingir pessoas que não conseguem comprar um iPad. Né? Assim, ter um iPad é um custo muito alto. Mas o Asterix Grid, ele até roda melhor também no iPad, pelo sistema operacional. Né? E aí é uma coisa do sistema operacional ali. Como ele é gratuito e ele roda, ele não é um aplicativo, então eu consigo abrir em qualquer lugar. Então a professora consegue abrir no celular dela, consegue abrir no computador da escola, né? Consegue ter mais fácil acesso a esse sistema. E ele usa a biblioteca do Arazaki. Eu não sei se vocês conhecem o site do Arazaki. Se vocês conhecerem, vocês vão pirar. Tem muita atividade lá, é uma plataforma que muitos terapeutas colocam até muitas atividades.
com esses pictogramas da Helix Grid. Então, eu acho que é uma ferramenta mais acessível, pensando nas famílias que não têm o poder aquisitivo para ter um aplicativo pago, né? O TD Snap nem tá tão caro agora, né, Elis? Tá R$ 29,90. Não mais. O da TP, o meu também foi uma taxa única e muito antigo. Hoje em dia, não tem mais isso. Agora é uma assinatura. Você ainda estava naquela período? Já tem bastante tempo, então. Isso, eu também. Eu também. Eu paguei só uma vez. Mas agora, a assinatura, se eu não me engano, tá? Eu não sei se é essa. Eu acho que é R$ 29,90 ou R$ 39,90 por mês. Nossa, sério? Agora tá nesse formato. E eu achei que esse grid não te cobra nada, né? Então eu acho que a gente facilitar o acesso, a gente ter um sistema de comunicação, tá? E como ele usa o mesmo pictograma do Arazaki, para adaptar, para uma professora adaptar a atividade, ela vai pegar todos os pictogramas do Arazaki, já com acesso gratuito também. Então tem essa facilidade, tá? Do acesso. Então, ele vai rodar no computador, no tablet, no smartphone. E agora vamos fazer o download dele, se vocês quiserem já baixar aí. É só entrar no Google ou no Safari, não sei qual é a plataforma que vocês estão usando. E aí vocês vão escrever Helix Grid. É o primeiro que vai aparecer. Já apareceu para você? Todo mundo conseguiu? Tem alguém fazendo junto? Dá. Um trabalho. Tem que fazer um a um. Dá. No Helix Grid e no TD Snap, a gente consegue colocar imagens de fora. Quando é que a gente coloca, né? Dos familiares, brinquedinho específico. Então dá para botar, mas imagina você colocar os pictogramas para todos os. Mas dá sim, dá sim. Dá para colocar qualquer imagem ali. Uma de cada vez. Uma de cada vez. Vocês conseguiram acessar aí? Foi? Então, vou passar para o próximo. Sim. Na faculdade, eu fiz aula de Libras e foi exatamente assim. Não era da grade, né? Esqueci o nome que dá. Eletiva, era uma eletiva. E aí era assim, eu botava o nome, aí tinha um sinal para aquele item, mas a professora também ensinava toda a soletração. Porque era de duas línguas Sim. tem que saber a parte do português. Sim. Agora vocês vão criar um utilizador, tá? E aí, para criar o utilizador, eu vou sair muito do vídeo, ver se eu vou. Porque eu preciso chegar para frente. Ver se eu vou sair. Não? Obrigada. Porque mesmo de óculos, eu tô uma senhora, tá? Eu não tô muito enxergando. Vocês vão colocar aí o nome do utilizador, tá? Vão criar um utilizador novo. Você já criou? Deixa eu ver. Já, menina, você já tá aqui agora. Mas você precisa entrar na internet, porque eu vou compartilhar. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? A Isa tá aqui? Não? Eu pedi o Wi-Fi. Tinha o Wi-Fi em algum lugar. Deixa eu ver se tá aqui. Eu já volto. Eu lembro que eu vi em algum lugar. Com licença. O Wi-Fi? Eu tenho. No computador. Eu tenho Wi-Fi pelo computador, eu tô nele. Tá. Se você tiver acesso ao Wi-Fi, não, mas eu vou dar minha internet. Peraí, eu vou descer um pouquinho. Aí eu peço. Boa ideia. Deixa eu mandar uma mensagem. Deixa eu ver se elas vêm de lá.
para vocês terem acesso. Você tem acesso ao Wi-Fi? Eu pedi a senha para elas. Mandei aqui no grupo. Ela hoje estava apontando lá, a Ilha Mendonça cantando, e ela apontando lá pro computador. Eu falei, não, você tá aqui. Ela falou, espera que eu vou pegar o comunicador. Eu peguei e falei, eu não tô entendendo. Aí ela foi direitinho. YouTube. Aí eu falei, esse moleque tá dando pra Ilha Mendonça, ela. Outro. Ela é muito maravilhosinha. E ele viu? Ah, graças a Deus. Consegue entender é o YouTube e acho que Sim. aí hoje viu que ela foi no outro. Sim. Yes, comuniquei. Comuniquei, pai. Deixei ela sair mas aí eu Ó, elas me passaram. Casa. Quer botar aí, Mônica? É casa 2G. Ah, eu não posso falar, né? Porque todo mundo vai saber. Aqui, no microfone. Eu acho que é. Casa 2G. Casa 2G. Casa 17. Eu acho que não estava em casa desde o não sei se apareceu. Não, acho que eu Ah, vê estava em se é a casa primeira 2G. maiúscula. Aqui, agora aqui, ó. 2G. Ah, tá. Se casa será que é maiúscula? Vê se é. 17. Foi. Foi? Me empresta aqui o seu, que aí eu vou fazer. A gente fica, depois não enxerga, né? Depois que sai da... Você conseguiu? Conseguiu? Quer botar o Wi-Fi? Esse aplicativo ele precisa de Wi-Fi? Não, para funcionar não. Mas é porque eu quero passar um que já está pronto para vocês. Aí vocês vão precisar o Wi-Fi para... Oi? Alguém precisa de ajuda? Vocês conseguiram botar? Quer ajuda? Isso, é esse mesmo. Você conseguiu? Quer que eu te ajude? Não, mas eu não consigo enxergar na hora de. Ah, na hora de digitar? Aham. Eu não consigo, porque se o Mas vê se o C é maiúsculo, vê se botou. Mas prestar atenção, eu vou conseguir fazer para estudar. Conseguiu? Não, aí aqui faz. Aí aqui você vai criar o nome do utilizador. O nome que você quiser e a senha. Tá? Quer ajuda? Estou aguardando Aqui. Essa aqui. Tá? Deixa eu botar a casa 2G, não é isso? Uhum. Não, eu vou dar a senha é essa daqui, ó. É o caso. Deixa eu botar pra você. Posso botar?